Rapaziada, poderia ser pior, mas também poderia ser melhor. Pô, empatar com o Bahia, na casa dos caras, com time reserva, depois de um título paulista em cima do Palmeiras. Pô, legal. Só que empatar jogando todo o segundo tempo com um a mais não é legal. Vamos conversar quem foi bem, quem foi mal, o que poderia ser feito na estreia do Corinthians do Campeonato Brasileiro. Então seja bem-vindo, não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo, para dar engajamento e ajudar o canal a produzir cada vez mais conteúdo. Deixa o like e comente o que vocês acharam da estreia do Corinthians. Não acompanhou, não conseguiu assistir? Vou passar a minha visão para vocês aí. Demorou? O vídeo é patrocinado pela Mais Ágil, fixado por um comentário, link na descrição para você acionar os caras caso queira adiantar o seu FGTS e não saiba como. Chame os caras, tire as dúvidas em 24 horas, eles depositam a grana na sua conta. Então chama os caras aí da Mais Ágil. Rapaziada, ressaca do título paulista, do jeito que foi, contra o nosso maior rival, Hugo pegando pênalti, aquele bagulho louco, bagulho, de doido, e foi quinta-feira, foi ontem, né, velho? Foi ontem isso aí. Então assim, vamos lá, né? Ah, mas quem tem que comemorar a torcida, não os jogadores. Concordo também, mas pô, vamos lá, vai. E aí houve aí, o Ramon Dias poupou alguns jogadores, né? Na verdade ele poupou o time inteiro, quase o time inteiro, né? O Corinthians foi a campo com o Donelli, na lateral direito Léo Maná, Ramalho e Kaká no miolo de zaga e o Hugo na lateral esquerda. Então note-se aí que o Corinthians jogou sem lateral. Sem lateral direito, sem lateral esquerdo, tá? Me desculpe, mas assim, sem paciência para Hugo. E o Léo Maná também, que é o menino da base, aí eu passei um pano lascado aí um tempo, mas não dá. Fraco pra caralho. Puta que pariu. Meio campo, 3 volantes, Bidon, Alex Santana e o Maicon. Não gostei. Na frente, Romero, Thales e o Yuri Alberto, que é o único titular do Corinthians. Então põe aí, né, praticamente o time inteiro reserva. Então não tinha Memphis, não tinha o Carrídio, não tinha o Garro, Ranieri que tá voando, enfim, os pilares do time aí não jogaram. Angileri e Mateuzinho, os dois titulares. O Angileri entrou no segundo tempo, mas começou na reserva. Os dois laterais titulares, ou seja, um Corinthians aí bem modificado para a estreia contra o Bahia. Em um primeiro tempo onde o Bahia foi melhor que o Corinthians, cara. Não foi um absurdo assim, mas o Donelli fez 2 ótimas defesas na primeira etapa. E o Corinthians teve um outro chute do Yuri Alberto de longe, né? Mas assim, um primeiro tempo onde o Bahia foi melhor que o Corinthians, cara. O Bahia foi melhor que o Corinthians e acabou fazendo gol nos acréscimos, né? Uma jogada onde acho que é alguma coisa Juba, o lateral esquerdo do Bahia, sai costurando ali e ninguém... É o seguinte, ele cruza e o Gilberto, o lateral direito, faz o gol. Eu vou falar pra vocês, né, pra quem não acompanhou a partida e pra quem acompanhou também, pra gente conversar, tá? Pode comentar aí se vocês concordam ou não comigo. Eu vou citar um jogador aqui que, cara, eu vou falar a mesma coisa que eu já falei em outro vídeo dele antes da lesão, da última lesão que ele teve. Eu tive essa mesma leitura que eu tive hoje, eu tive lá atrás e eu falei no vídeo. Quem é fã do canal, quem acompanha o canal vai lembrar. O Maicon é um jogador que ele engana atuando ali no meio campo, porque ele é um jogador que ele tem bom passe, ou tinha pelo menos. Então às vezes dá uma ilusão ou outra que ele tem uma boa saída de jogo. Só que se você olhar sem a bola, ele é um a menos. Ele é um a menos. Eu já fiz essa... O Maicon faz um tempo que ele está sendo emprestado pelo Corinthians. Eu fiz essa análise antes da primeira lesão dele lá atrás. E depois ele voltou, fiz essa mesma análise. E novamente eu sou obrigado a comentar a mesma coisa. Para você ver que de repente é isso mesmo. Ele é um jogador que ele engana no meio campo do Corinthians. Se você pegar esses contra-ataques do Bahia, nem tanto no segundo tempo, cara, ele tá sempre fingindo que tá marcando alguém, mas ele não marca. Se você reparar no gol do Bahia, ele não tá marcando ninguém na área. O Kaká tá marcando e tal, e ele tá ali meio que... Só que não necessariamente só por esse lance, até porque esse lance o lateral do Bahia passa pelo Romero, passa pelo Léo Maná, passa por todo mundo e ninguém faz nada com o cara, né?
Não, então não é crítica somente, eu não peguei o recorte desse lance e tô falando pra vocês a minha análise do Michael por conta desse lance. É por conta de todo o jogo. Porque como, 15 minutos de jogo já deu esse start na minha cabeça. Pô, o Michael tá enganando ali no meio. E daí eu comecei a reparar no atleta. E toda hora que eu reparo nele, ele não tá marcando ninguém. Tá andando, o Michael anda no meio campo. Próximo jogo eu não sei se ele vai jogar ou não, de repente até por isso que ele não jogou esses jogos decisivos, porque ele é um jogador que ele tá totalmente fora de ritmo, por conta da lesão, mas antes ele também tava. Então assim, é um ponto a se destacar, tá? O Alex Santana, outro, falando do meio campo, já aproveitar, o Alex Santana não foi bem, muito pouco, produziu muito pouco. E o Bidon foi bem, principalmente na segunda etapa, tá? Então vamos para a segunda etapa. Antes de eu falar individualmente quem aproveitou a chance ou não, só para encerrar aqui os melhores momentos, que não foram muitos, né? No intervalo, o Ramon Dias ele tirou o Yuri Alberto, reza a lenda, machucado. Aí tudo bem, porque o Yuri Alberto era o que mais estava conseguindo desenrolar no ataque do Corinthians. O Thales estava muito mal no primeiro tempo e o Romero também. E tira o Léo Maná. E pra você ver, ele tira o Léo Maná e coloca o Charles, que é um volante, pra jogar de lateral direito. Cara, alguma coisa tá errada, velho. Você tem que colocar um volante que é ruim, o Charles, que é ruim, pra jogar de lateral direito, porque o seu lateral direito não tá dando conta. E caiu aquele tal de Eric Pulga lá, que inclusive o Corinthians estava interessado nele, ficou um bom tempo interessado, e enfim... não deu certo a transação. O cara é bom de bola, hein? Que correria violenta. E o Léo Maná não estava conseguindo dar conta. Então ele teve que sacar o lateral direito, colocou um volante para jogar de lateral direito. E ele coloca o Choca no lugar do Yuri Alberto. Cara, o Corinthians perdendo, ele parte para um bizarro 3-5-2, que foi a mesma formação lixo, desgraçada que foi contra o Barcelona, que tomou 3-0. Formação bosta. Com os dois alas, que é o Charles, que é um volante de lateral direito, e o lateral esquerdo, o ala esquerdo, é o Hugo, que é um jogador inútil, que é um jogador fantasma, um jogador ar. Né? Cara, ele não... Mano, que merda que o Ramon Dias fez. Que merda. O Corinthians só se livrou de uma derrota hoje porque o Everton Ribeiro foi expulso com 5 minutos do segundo tempo. Porque o Corinthians conseguiu jogar 5 minutos com essa porcaria de formação do Ramon Dias, cara. Sinceramente, eu não entendi nada do que ele fez. Na verdade, eu não entendi ele poupar os jogadores, ou pelo menos o time inteiro. Não entendi. O Garro, tudo bem que estava jogando no sacrifício, mas e o resto? Não entendi. Não entendi a formação com 3 volantes, sendo que tinha o Coronado no banco de reservas, que não entrou tão bem assim, mas era um meio campo, pelo menos, né? Um meio armador criativo. Não entendi. Mas as substituições do Ramon Dias foi uma coisa bizarra, velho. Essa formação de colocando o Choca, que entrou perdidaço, pro 3-5-2, com 2 alas que não atacam, realmente, cara, bizarro. Só foi... ali minimizado esse erro por conta da expulsão do Everton Ribeiro. Porque o Everton Ribeiro é expulso, ele espera 5 minutos para mudar o time. Aí sim ele coloca o Coronado, que é o meio armador, e o Hector, que é o centroavante. Aí ele tira o Alex Santana e tira o zagueiro, que é o Kaká. Então ele volta por 4-3-3. Só que aí com o Maicon e com o Bidon chegando, que fez um bom segundo tempo, e o Coronado armando o time, e aí 3 atacantes, né? O Thales de um lado, o Romero do outro, e o Hector, que não pegou na bola até o gol dele, né? Não tinha pegado na bola, mas estava ali no meio da zaga, estava ali com a atenção da zagueirada do Bahia, né? E aí o Corinthians, cara, o Corinthians não consegue jogar com um jogador a mais, e não é de agora, sempre foi assim, cara. Todo jogo que o Corinthians, o adversário tem um jogador expulso, tal, o Corinthians não consegue ter volume, o Corinthians não consegue criar, o Corinthians não consegue abafar, o goleiro dos caras não fez uma defesa, velho. O Corinthians jogou aí 40 minutos, no mínimo, com um a mais, e não assustou o goleiro do Bahia. Não assustou. Era só chuveiro, era só chuveiro, era só chuveiro. E num desses chuveiros, aí o Bidon cruzou e o Hector, o erro
bizarro de marcação do Bahia, né? No meio de 2 zagueiros, acaba fazendo o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, né? O gol de empate do Corinthians. Teve um gol anulado do Romero, né? No início da jogada o Thales estava impedido. E teve um chute no último lance de jogo, o Bidon, que recupera a bola. O Hector ali ajeita para ele e ele bate muito perto do gol, que poderia ser uma virada. Mas eu não sei até que ponto o Corinthians merecia a vitória. Eu acho que o empate foi justo, tá? Porque o Corinthians não criou tanto, o Bahia fez um bom primeiro tempo e soube se defender. Então eu acho que o empate foi justo para as duas equipes, um empate, 1 ponto para cada, né? Para o Corinthians é bom o jogo com as reservas, fora de casa contra um time chato, eu acho que o empate é bom, mas não pela circunstância da partida. Quem foi bem, quem foi mal? O Donelli foi bem, eu sou crítico do Donelli, mas não teve falha no gol, não teve mínima chance e fez 2, 3 boas defesas, foi muito bem. Os dois laterais são muito fracos, são muito ruins, não servem para o Corinthians, o Hugo e o Lamaná. A zaga, o Ramalho não comprometeu, o Kaká muito inseguro, não gostei do Kaká no jogo. O Choco entrou pior ainda, muito mal. Meio campo, Michael, como eu já fiz a análise, um fantasma, não marca, não cria, é um jogador que só toca de lado e é pouco, tá? E não é falta de ritmo. Desse pode até ser, mas assim, ele sempre foi assim, cara. Por isso que o Shakhtar tá aceitando ali emprestá-lo, porque realmente não vê muito mais futuro nele ali na Ucrânia, né? Vamos ver. É um cara que com a bola no pé ele pode ainda ajudar o Corinthians, tá? Mas, enfim, comecem a reparar no Michael sem a bola que vocês vão ver o que eu tô falando. O Bidon pra mim foi o melhor jogador do Corinthians, podemos colocar assim, foi o melhor jogador do Corinthians. O Bidon foi o melhor jogador do Corinthians, principalmente no segundo tempo, né? Participou do gol, deu assistência do gol, quase fez o seu, brigou, lutou, criou ali. O Angileri entrou e pra você ver a mudança gritante na hora da entrada do Angileri na vaga do Hugo. O Corinthians começa a agredir, o Corinthians começa a chegar na linha de fundo, o lateral esquerdo que vai pra linha de fundo e cruza. Sim, era jogo, não sei se era jogo, mas o Bidu seria mais viável, né? O Bidu acho que deve estar com um rolo de contrato, cara, de renovação de contrato. Não tem muita justificativa pro Bidu ser reserva do Hugo. Não que o Bidu seja lá uma Brastemp, assim, mas o Hugo é o Hugo. Alex Santana muito abaixo, o Coronado entrou melhor que o Alex Santana, mas eu achei que pudesse também desenrolar um pouco mais. O Romero também. O Romero, eu falo sempre, o Romero pra mim tem que jogar de falso 9. Ali no miolo da área, ali a bola sempre sobra pra ele e tal. Ele fez um golaço que tava impedido. Romero jogando de ponta é muito lento, cara, muito lento, não consegue quebrar a linha. O Romero tem que jogar ali no meio, no bololô ali, no bololô. Então, jogando como ponta não foi bem. O Hector, primeiro tempo, o Thales foi mal no primeiro tempo, segundo tempo deu trabalho, cavou a expulsão do Everton Ribeiro, puxou contra-ataque, brigou, fez a jogada do gol do Romero, mas o próprio Thales estava impedido, né? Foi bem, o Thales no segundo tempo foi bem. E o Hector, né? O Hector novamente ia fazendo um jogo daquele que ele sempre fez pelo Corinthians. Até hoje, eu já falei em outros vídeos, eu não consigo dizer pra você se o Hector é bom ou é ruim. Porque ele não pega na bola. O Hector é um jogador que não pega na bola. Ele não sei. De repente, pelas situações que ele sempre entra ali, tá encaixotado ali no meio dos zagueiros, enfim, não sei. Mas fez o gol. Né, de tanto o Corinthians insistir no chuveiro, acharam ali um belo passe do Bidon. O Hector faz o seu primeiro gol no Corinthians, um gol importantíssimo. Então, pô, cabeceagem já sabe que ele pode ser útil aí no abafa, né? Principalmente que o Pedro Raul não tá mais, né? Enfim, pior que o Pedro Raul também acho um pouco difícil. Galera, é isso. Agora nós encararemos o Huracan, é isso? Na Sul-Americana? Temos Sul-Americana quarta-feira. Confesso que eu não vi o adversário. Nem vou ver, porque tá sem internet. Mas eu acho que é o Huracan, quarta-feira, tá? E final de semana, se eu não me engano, no sábado é contra o Vasco. Aí na maravilhosa Neoquímica Arena. Com no mínimo 45 mil pessoas, beleza? Galera, essa foi a análise, time reserva. Alguns aproveitaram a oportunidade, outros nem tanto. Escreva aí o que vocês acharam da partida. Beleza? Tamo junto, forte abraço. É nóis.